Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito da vitória do Cruzeiro ontem diante do Retrô, que o Cruzeiro conseguiu a classificação para as oitavas de final da Copa São Paulo. Quero falar com vocês também sobre um ponta que já teve passagens aqui na Toca da Raposa, que acertou a sua ida para o Bragantino, um jogador que eu acho que seria uma boa opção para a equipe de base e também do profissional do Cruzeiro. Eu quero comentar aqui com vocês quem quer. Quero falar também sobre que história é essa de que o Cruzeiro pode pagar o transferban ainda nessa semana, qual que são os valores, qual que são, no caso, o prazo para o Cruzeiro fazer esses pagamentos, e também para encerrar a respeito do Pedro Lourenço e da SAF, onde teve uma reunião dele com o Ronaldo nessa última semana. Eu quero aqui dar uma atualizada. Será que tem alguma possibilidade do Cruzeiro receber mais investidores, mais investimentos além do Ronaldo? Eu quero trazer algumas informações aqui para vocês. Mas antes de começarmos a pedir para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando a essa marca de 31 mil inscritos e 400. Então assim, conto com a ajuda de todos vocês, tá bom? O salve de hoje é para duas pessoas. O primeiro é para o Bruno da Silva, ele que foi um dos primeiros a comentar. Muito obrigado, Bruno, por acompanhar aqui os vídeos. E o segundo salve vai para o Marcos Vinícius, ele que é lá de Ribeirão Preto, em São Paulo. Valeu demais, Marcos. Um salve para você. Então caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje, que possivelmente ainda deve sair mais um outro vídeo aqui no domingo, por volta das 6h15, no máximo 6h30. Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é, tá bom? Então vamos assim para as notícias. Bom, quero começar o vídeo falando sobre a classificação do Cruzeiro na Copa São Paulo, onde na noite de ontem o Cruzeiro venceu por 2-0 a equipe do Retrô, de Pernambuco, que no caso já tinha enfrentado a equipe também na fase de grupos, onde tinha conquistado um resultado também por 2-0. Os gols foram marcados, no caso, pelo João Vitor, um gol contra, que aconteceu aos 40 minutos da primeira etapa, que foi um gol contra, assim, bem diferente, né? O goleiro, no caso, tinha tocado para o zagueiro e o zagueiro recuou, meio que sem ver para o goleiro, e o goleiro adversário já estava totalmente fora do gol. Essa bola entrou ali de um jeito bem estranho mesmo. Acho que eu nunca tinha visto um lance desse tipo aqui no futebol brasileiro, tá? Enfim, recomendo você lá dar uma olhada. Tem lá no canal da Copinha do Cruzeiro e também no Globo Esporte os lances e melhores momentos. Além disso, já no início da segunda etapa, o Alex Matos, atacante, está muito bem pelo Cruzeiro. Roubou uma bola do zagueiro e saiu cara a cara com o goleiro. Acabou chutando, o goleiro defendeu e ele aproveitou o rebote. Livre para marcar o seu terceiro gol na Copa São Paulo. Alex Matos está numa fase muito boa, jogador que na minha opinião deveria subir para a equipe profissional, tá? Enfim, as duas equipes que começaram um jogo muito ofensivo, o Cruzeiro soube muito bem defender. A defesa do Cruzeiro merece todos os elogios, porque até aqui já foram 5 jogos, 2 na fase eliminatórias e outros 3 na fase de grupos, e o Cruzeiro não sofreu um gol. Realmente um número bem interessante, e olha que enfrentou adversários de alto nível. O Cruzeiro realmente, nessa questão de zaga, é um time muito bem encaixado, que agora vai enfrentar, conseguindo esse avanço para as oitavas de final, a equipe do Desportivo Brasil de São Paulo, equipe que o Cruzeiro tem uma boa parceria, né? Já contratou vários jogadores da base. Para você ter uma ideia, o Maurício jogava lá, o Ederson, também o Rômulo. Então o Cruzeiro já pegou vários jogadores do Desportivo Brasil. É um time que tem uma base também excelente. Vale lembrar que o presidente do Retrô, no caso do Laércio, acho que vocês já até chegou a ver, que ele já tinha postado no Instagram na última sexta-feira que, no caso, o Retrô já ia passar, que daqui um dia podia cobrar que o Retrô iria conseguir a classificação. Ele até depois do jogo brincou, foi na zoeira, falando que, no caso, perdeu para o maior de Minas e tudo mais. Enfim, ele queria mais, era repercussão mesmo. Você vê que foi bem soberbo, né, em relação a falar que o Retrô já ia passar do Cruzeiro e tudo mais. Teve várias zoeiras dos próprios jogadores depois da partida, que recomendo você dar uma olhada também. Mas enfim, quero que você deixe aqui nos comentários o que você está achando a respeito desse time do Cruzeiro na Copinha, que finalmente agora chegando às oitavas de final. Copinha com primeira fase, segunda fase, terceira fase, depois oitavas. O Cruzeiro tem um potencial interessante de avançar bastante na competição, que até mesmo alguns candidatos para o título, como por exemplo o Flamengo já foi eliminado para o Oeste, o Corinthians foi eliminado para o Resende nessa última sexta-feira, e além disso vai ter confrontos diretos, como por exemplo, se não me engano, o Internacional enfrentando o Palmeiras e também o São Paulo contra o Vasco. Então já vai eliminar bastante adversários. Quem sabe o Cruzeiro não pode até mesmo se conseguir esse título da Copinha
que sem dúvida seria bem importante para esse momento. Dando continuidade no vídeo, quero falar com vocês sobre um jogador que já teve passagens na base do Cruzeiro e que assim, foi para o futebol dos Estados Unidos, que é a respeito do Alejandro, ponta que era mexicano, brasileiro, se não me engano a mãe dele era brasileira e o pai dele mexicano, ele tinha essa dupla nacionalidade e que saiu do Cruzeiro, no caso ele jogou aqui em 2018 e também em 2019 pelo Sub-17, foram 25 jogos com 7 gols marcados. 2020 ele jogou apenas 9 jogos pelo Cruzeiro e no caso estava num time chamado North Texas SC, que era um time lá do Texas, nos Estados Unidos, e que por lá, pelo profissional, ele nem chegou a jogar, estava fazendo apenas partidas pela categoria de base. Vale lembrar que ele atua como ponta e também um meia ofensivo, é um cara que tem 19 anos de idade e que fechou a sua ida para o Bragantino, ele que tinha rescindido seu contrato com essa equipe dos Estados Unidos, passou menos do que uma temporada por lá, e estava livre do mercado, chegando no Bragantino. Eu acho que seria um baita reforço para o Cruzeiro, primeiramente para chegar e no Sub-20, né? É uma situação bem parecida igual do Vitor Leque. Chegar, tem potencial para jogar no principal, mas deixava ele na base por enquanto e possivelmente teria uma chance no profissional. Quem sabe ali ainda no estadual, no meio da Série B, mas é um jogador bem interessante que já teve passagens aqui na Raposa, 19 anos de idade, e que no caso, assim, vale ressaltar que ele já teve essa passagem no Cruzeiro, então eu acho que seria um baita reforço e que acabou fechando a sua ida para o Bragantino. Enfim, quero que você deixe aqui nos comentários se você lembra do Alejandro, essa passagem que ele já teve aqui pelo Cruzeiro e também que ele foi sondado várias vezes por alguns times do futebol mexicano dos Estados Unidos, que ele acabou indo antes de chegar ao Bragantino. Dando continuidade aqui também nas notícias, quero falar sobre o Transfer Ban, onde o Cruzeiro falta menos do que 10 dias para o início do estadual, e eu jurava que iria ser pago o Transfer Ban ao decorrer dessa última semana, o que ainda acabou não acontecendo. Mas o Ronaldo até mesmo teve pessoas próximas a ele que já falou que ele já separou esse dinheiro que o Cruzeiro vai ter que pagar somente de Transfer Ban na FIFA de 22 a 23 milhões de reais para o Cruzeiro fazer esse pagamento. Vale lembrar que não vale, por exemplo, o Cruzeiro fazer esse pagamento no dia do jogo contra o RT, que vai ser no dia 26 de janeiro, falta menos do que 10 dias, porque assim, não iria adiantar, porque não iria dar prazo para a FIFA reconhecer esse pagamento, muito menos para o Cruzeiro inscrever esses jogadores, no caso seria no bid da CBF e também se inscrever no Campeonato Mineiro, na Federação Mineira de Futebol. Então, possivelmente o Cruzeiro ali vai pagar faltando uma semana no máximo para esse transfer ban, ou seja, no máximo agora até na quarta-feira, para dar prazo, né, de registrar esses jogadores e resolver todos esses trâmites, tanto na Justiça quanto na FIFA, que cobra esse valor há um bom tempo do Cruzeiro. Enfim, igual eu falei para vocês, esse valor que é referente àquele transfer ban do Arrascaeta e também do Riascos, negociações que chegam na casa dos 23 milhões de reais. Eu até fiz um vídeo ontem falando para vocês que esse valor inicialmente era de 14 milhões, mas que com o passar dos anos e também com a desvalorização do real, que essa dívida é em dólar e também em euro, esse valor quase que dobrou, né? De 13 milhões para 23 milhões de reais. Então assim, é um valor bem alto se o Cruzeiro quiser voltar a contratar, mas o Ronaldo já deixou esse valor liberado, pronto para pagar esse transfer ban, de acordo com o Nicola. Então assim, possivelmente nessa semana finalmente teremos a resolução desse caso, e também o Cruzeiro dá tempo, né, de registrar os jogadores junto ao bid da CBF e também no caso contar com a participação dos atletas, que foram mais do que um time somente de contratações até nesse momento. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é a respeito do Pedro Lourenço e também de outros investidores. Será que teria a possibilidade, por exemplo, do Cruzeiro receber novos investimentos na SAF? Enfim, essa é uma questão que já estava sendo debatida há um bom tempo, mesmo antes de transformar em uma empresa. Vale lembrar que lá para junho e julho do ano passado, de 2021, o Cruzeiro até especulou essa possibilidade de ter um grupo de empresários investindo no Cruzeiro, mas o Sérgio Rodrigues já tinha deixado claro que o Cruzeiro teria no máximo um dono, né? Não teria essa possibilidade de ter 2, 3 donos, até porque poderia ter muitas divergências no pensamento, e isso não pegaria muito bem, principalmente pensando nesse primeiro momento. Enfim, passou o tempo, o Ronaldo comprou o clube e o site O Tempo informou que nessa reunião que teve um encontro entre o Ronaldo e o Pedro Lourenço na última terça-feira, agora dessa última semana, teve esse encontro deles e que um dos assuntos comentados foi, no caso, a possibilidade do Pedro Lourenço se tornar um dos investidores da SAF. Algumas pessoas próximas ao Pedro Lourenço disseram essa matéria do O Tempo que ele tem interesse de ser um dos investidores e, no caso, contribuir financeiramente para o time, possivelmente também na chegada de novos jogadores.
E depois dessa notícia foram vários os nomes especulados que poderiam investir aqui no Cruzeiro. O Ronaldo mesmo já teve encontros com alguns empresários, mas nós não sabemos se foi nesse intuito ou não, até porque é uma compra bem recente e não sabemos, por exemplo, como que iria funcionar. O Pedro Lourenço iria aportar 100 milhões aqui no Cruzeiro, por exemplo, iria ficar com 15%, 20% da SAF. Não sabemos, não acho que o Ronaldo teria interesse de abrir mão desse percentual, mas seria interessante ter um grupo de empresários igual o Pedro Lourenço, que tem uma relação excelente com o torcedor do Cruzeiro. O Ronaldo e o Pedro Lourenço investindo aqui no Cruzeiro, acho que sem dúvidas teria um potencial gigantesco. E até também nessa matéria do O Tempo, eles informaram que o Pedro Lourenço tem interesse de fazer um time do Cruzeiro mais forte, porque se você for olhar o time do Cruzeiro hoje, eu não acho um time ruim, tá? Em relação a peças e tudo mais, nossa, que time não vai nem conseguir o acesso, eu discordo totalmente. Vi até matéria do Globo Esporte falando que o Cruzeiro tinha que preocupar mais com a Série C do que no acesso para a Série A. Eu discordo totalmente, tá? Acho o time do Cruzeiro bem interessante e bem capaz de conseguir o acesso. Mas sem dúvida, se o Cruzeiro tivesse ali, por exemplo, nem chutando muito valor não, uns 40, 30 milhões de reais ali, somente para fazer contratações, já seria um valor excelente para contratar algumas peças importantes, ainda mais ali chegando de fim de contrato, tendo que pagar, por exemplo, 15, 20 milhões numa promessa, mas eu acho que seria bem interessante para o Cruzeiro fazer essa montagem do elenco e quem sabe, né, até ter um novo investidor aí na parada. Quem sabe o Pedro Lourenço seria o melhor dos dois mundos, né? O Pedro Lourenço e o Ronaldo. Vamos aguardar aí para ter mais informações. E até mesmo se eles tiver mais um encontro, outra reunião para agendar a situação, pode ser um indício de que essa conversa, no caso, teria avançado. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês. Mando um vídeo ontem de noite onde eu falo sobre mais um jogador fechado com o Cruzeiro e também falo sobre o Marcelo, que ele já pode assinar um pré-contrato. Será que seria impossível dele vir aqui para o Cruzeiro? Vai lá dar uma olhada, eu comento aqui nesse vídeo. E também um vídeo ontem de manhã que eu vou deixar aqui os dois aparecendo na tela final para vocês. E também aproveite para se inscrever no nosso canal de cortes, que eu vou deixar aqui aparecendo na tela final para vocês também, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!